Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero trazer uma reflexão muito interessante para vocês. Vocês já repararam que a sua consciência sempre desce para o ponto mais baixo? Gilberto, como assim? Que tema difícil é esse? Calma que eu vou te trazer uma outra questão. Você já usou um rodo para rapar água? Já, né? Você já usou rodo para rapar a água, já varreu a água com a vassoura. Geralmente a água escorre para onde? Geralmente para o ponto mais baixo, né? Se tiver um desnível, a água vai para aquele lugar. Se o pedreiro for um pedreiro meia tigela, o que acontece? Geralmente a casa é toda desregulada, então a água não flui para onde ela tem que fluir na hora de fazer a limpeza. Então, geralmente a água ela escorre, geralmente não, né? Sempre a água escorre para o ponto mais baixo. Você já parou para pensar que você também é assim? A sua mente, a sua consciência, ela sempre vai para o mais baixo que você tem? E que se você quiser lutar contra as suas tendências negativas, você vai ter que fazer um esforço? Por exemplo, se você quer que a água vá para cima, mais esforço você vai ter que fazer para rapar a água para um ponto mais alto. Eu tava chovendo aqui na minha varanda, eu fui rapar com o rodo e tive essa epifania. E é isso que eu quero trazer para vocês. É engraçado isso, né? Como é que a gente sempre vai para a parte mais baixa da nossa consciência. Como é que é muito mais fácil odiar do que perdoar. Como é que é muito mais fácil brigar do que compreender. Como é que é muito mais fácil ficar à toa sem fazer nada o dia inteiro do que levantar a cabeça e ir à luta e trabalhar. Como é que é muito mais fácil reclamar de uma situação do que pensar, elementar e tentar resolver essa situação? É ou não é? Já parou para pensar que é muito mais fácil você vibrar baixo do que você vibrar alto? Isso acontece por um motivo muito simples. O ser humano, ele é preguiçoso. Ele gosta do caminho mais fácil. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para sempre economizar energia. Então ele está sempre trabalhando da forma mais fácil, ou seja, da forma que ele conhece. Quando você conhece um serviço, não é mais fácil de fazer ele? Então o cérebro ele sempre tende a reagir da mesma forma, a forma que ele já está habituado. Isso é o que nós espiritualistas chamamos de frequência. Por isso que a gente fala, você está numa frequência de escassez, você está numa frequência de negatividade, você está numa frequência de reclamação. Porque você, com frequência, faz isso e você acaba ficando limitado. E a sua consciência sempre volta para esse ponto baixo seu. Parar de reclamar exige esforço. Correr atrás dos seus sonhos exige esforço. Por isso, gente, que o ser humano mediano, ele sofre tanto. Porque ele não conquista nada, ele está sempre embaixo. Dinheiro não flui, relacionamento não flui, as coisas não dão certo, faz uma magia, ela não dá certo, os relacionamentos não vão para frente, a saúde vai embora. Por quê? Porque em todos os aspectos da tua vida, você está indo para baixo. Pensa, por exemplo, na coisa da dieta. É mais fácil você comer um fast food do que você comer uma comida saudável. Até na hora de pensar, eu sei que você já viveu essa experiência. Você tá lá na geladeira, tem uma maçã e tem ali um pão com margarina. Qual dos dois vai ser o seu corpo quer? Que vai direto naquilo que é mais calórico. Agora, você tem que lutar contra essa tendência para ir lá e pegar a maçã, que é o que realmente vai nutrir o teu corpo. Consegue entender o quanto todas as escolhas positivas e elevadas, a gente tem que ter um esforço? Eu tenho que ter um esforço para resolver, eu tenho que ter um esforço para comer melhor, eu tenho que ter um esforço para me organizar, eu tenho que ter um esforço. E é aí que é o ponto importante. Esforço é igual desconforto. Esforço é igual desconforto. Esse é o tema do vídeo. Bruxos, aprendam a amar o desconforto. Abençoados sejam os desconfortos da tua vida. Por quê, Gilberto? Porque eles levam a sua consciência para cima. Eles te ajudam a evoluir. Todo tipo de crescimento gera dor. Você já viu algum crescimento que não gera dor? Por exemplo, pessoa que frequenta academia. Dói pra caramba. Pro músculo crescer e ficar inchado, dói.
Por exemplo, às vezes você vai ler um livro, vai fazer um curso, vai aprender alguma coisa, a cabeça chega a doer, né? Você está ali lendo o livro, você está ali estudando aquele tópico, você está ali estudando aquele assunto, sua cabeça chega a doer. Por quê? Porque você está expandindo a tua consciência. Por exemplo, quando você decidiu que você vai evoluir espiritualmente, dói. Esse vídeo pode ser um tapa na tua cara. Crescer espiritualmente dói. E dor é o quê? Dor é desconforto. Abençoados sejam os desconfortos, porque são eles que nos fazem crescer. Se a sua vida está muito mamão com açúcar, se você não tem desafios, se você não tem se você não está forçando a sua consciência para cima, só significa uma coisa: você está indo para baixo. E já dizia o ditado, né? Para baixo todo santo ajuda. Para baixo todo santo ajuda. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que a vida não é para ser um mar de rosas. É o atrito que faz com que a gente evolua. Desde os tempos imemoriais, desde que as primeiras moléculas nesse planeta surgiram, desde que os primeiros seres vivos surgiram lá no fundo do oceano, é o atrito, é o desconforto que gera a evolução. Não é isso que a ciência nos ensina? O que é a seleção natural? A necessidade de um determinado comportamento, né, faz com que aquilo... Então, por exemplo, tem alimento nas árvores maiores, as girafas que têm um pescoço maior conseguem comer. Seleção natural, atrito. Eu preciso de alguma coisa. Por que a gente desenvolveu tudo o que a gente tem hoje em dia? Porque a gente precisou, tinha uma necessidade, tinha um atrito, tinha uma dor. É por isso que existe esse aparelho que você está me vendo agora. Antigamente ninguém tinha esse poder. O ser humano idealizou, eu queria poder ver alguém que está longe. Tá aí o aparelho na tua mão. Alguém um dia criou, não podia ter uma plataforma de vídeos para que as pessoas pudessem assistir conteúdo. Tá aí o YouTube nas suas mãos agora. Consegue entender que é a necessidade, é o atrito, é a dificuldade que faz com que as coisas avancem? E isso vale para fora e isso vale para dentro. São as dificuldades internas que evoluem, que lapidam o nosso espírito. Não queiram, bruxinhos, viver num mundo confortável, onde todas as suas vontades são satisfeitas, onde você não precisa elementar e pensar sobre nada. Não. Cada processo da tua vida exige presença. Cada processo da tua vida exige você estar ali pensando. É muito mais fácil dentro de uma relação fazer um adoçamento do que mudar de postura. É muito mais fácil culpar o governo, culpar o mundo, culpar o obsessor, culpar a magia para os fracassos da tua vida. O fracasso é na vida de quem? Na minha? Então de quem que é o problema? Meu. Se eu fracassei, eu fracassei porque tinha trabalho em cima de mim. Eu fracassei porque tinha magia, tinha encosto, tinha obsessor. Opa, pode até ter, mas lei da atração, semelhante atrai semelhante. Esse obsessor aqui, estava colado porque aqui dentro ele tinha espaço. O fracasso é meu, eu preciso acolher. Só que é mais gostoso, é mais confortável, dá menos trabalho. É a consciência buscando o ponto mais baixo. Dizer que a culpa é do outro, não, a culpa é minha. É muito mais fácil achar que todos os problemas da minha relação é o meu parceiro ou a minha parceira do que entender que eu também sou responsável, se não o maior responsável. Eu já atendi muita gente nas cartas, por exemplo, que achavam que o vilão da história era o marido, até descobrir que a vilã era ela. E o jogo fala, as cartas não mentem não, gente. Então assim, não é porque a pessoa tá pagando que ela vai escutar só coisa boa, não. Ela vai escutar o que o baralho tem a dizer. Vai escutar o erro do outro, mas vai escutar o seu, porque não é uma relação de dois. A gente precisa aprender a amar o atrito, aprender a amar o desconforto, porque é ele que nos faz crescer. O desconforto tá nos chamando a atenção para algo importante. A dor de cabeça não é nossa inimiga, é ela que nos ajuda a entender que tem algum problema no corpo. E através da dor, eu vou tentar entender aonde que é o problema. As dores da alma são iguais. As dores da alma não são um problema, elas são um grande alerta de algo que está ruim e que precisa ser ponderado, que precisa ser corrigido. E quem quer crescer, porque assim, eu sei que se você está assistindo esse canal, se você me acompanha, porque o seu propósito de vida é crescer, é ascender espiritualmente. E se o seu processo é de crescimento e ascensão, uma coisa que tem que ficar muito clara,
Você precisa estar presente todos os dias. Você não pode aceitar o ponto mais baixo da sua consciência. Você tem que levar a sua consciência para o plano mais alto. Então, se eu estou vivendo uma situação, não é reagir igual síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não! Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso? O que um espiritualista que quer crescer e evoluir age? Tem uma frase lá nos Estados Unidos que é muito usado no movimento gospel, que é o que Jesus faria. Sempre quando a pessoa vai pregar lá, eles usam muito essa frase, né? Na hora de agir, como Jesus agiria? Para a gente ser espelho do Cristo. É muito comum lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não vi muitas pregações desse estilo, não. Mas lá nos Estados Unidos tem. Isso vale para nós espiritualistas. O que um espiritualista faria no meu lugar? Faria fofoca? Julgaria? Agrediria? Mentiria? Culparia o mundo ou se responsabilizaria? O que um espiritualista faria? Deixaria de pagar essa conta ou honraria com os compromissos da sua palavra? O que um espiritualista faria? Respeitaria a mãe e o pai? O chefe? O pai de santo? O pastor? O padre? Ou foda-se com quem que eu tô falando, eu tô mal, então eu vou entregar pro mundo o mal-estar que eu tô. Porque é assim, gente. A gente dá o que a gente tem. Gente grossa, gente ignorante, gente estúpida, gente que humilha os outros, só carrega aquilo. Quanto mais alguém te machuca, saiba que mais machucada é aquela pessoa. Quanto mais irritação uma pessoa gera em você, mais irritada ela é. Quanto mais alguém te põe pra baixo, menor ela se sente. Sabia disso? Aprenda isso. Se alguém te pôs pra baixo, é porque quem te pôs pra baixo se sente menor do que ele e ele quer te fazer menor. Quem diz que você não é nada é porque não é nada em primeiro lugar e precisa fazer com que você se sinta um nada. Mas a gente está analisando os outros, mas esse não é o objetivo do vídeo, é analisar a gente. O que um espiritualista faria aqui? Opa, estou vivendo essa demanda. Eu vou para o ponto mais baixo ou para o ponto mais alto? E o ponto mais alto demanda o quê? Esforço, a energia. Então, antes de agir por impulso, eu como espiritualista, eu vou por razão, clareza, consciência. Vai dar trabalho? Vai doer? Vai tirar as máscaras que eu tenho? Vai mostrar que às vezes eu não sou o coitadinho, o dodói. Vai mostrar que muitas vezes eu sou inapto, irresponsável. Vai mostrar que muitas vezes eu sou o covarde da história. Vai mostrar que eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Mas vai ser o que é, pé no chão. Isso é o que o espiritualista precisa. Bruxinhos, é muito importante que a gente coloque isso na nossa cabeça. Sempre tente levar a sua consciência para o ponto mais alto. E não é uma coisa assim, eu cheguei aqui, eu sou iluminado. Não, é um exercício diário. Porque a água, na primeira oportunidade, ela vai descer de novo para baixo. Assim como a sua consciência. Se você não estiver ali mantendo firme o propósito de evoluir e crescer, na primeira oportunidade, sua consciência vai descender para baixo de novo. E cabe a nós, na nossa vida, não o outro. O outro faz o que quiser da vida. Se o outro quiser descer ladeira abaixo, deixa ele descer, que é um problema dele. Eu vou subir a minha consciência para o mais alto possível. E através da minha consciência expandida, eu vou ter clareza de visão. A dor cessa. Porque lembra que eu falei? Aprendam a amar o desconforto. Quando eu amo o desconforto, ele para de doer. Ele deixa de ser meu inimigo, que me machuca, e passa a ser meu aliado, que me poupa. Porque toda vez que eu descendo a minha consciência para o nível mais baixo, pode ser mais fácil no curto prazo, mas é mais doloroso no longo. É mais fácil gritar do que entender. É mais fácil culpar do que dialogar. É mais fácil correr atrás da misericórdia do outro, da pena do outro, do que correr atrás do reconhecimento do outro. É mais fácil ficar o dia inteiro reclamando que não tem dinheiro do que arregaçar as mangas e sair pra rua para vender água, sair pra rua para vender um guarda-chuva, fazer uma faxina, cuidar de uma criança, estudar alguma coisa e trabalhar. Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sorte, não. É fácil reclamar. Agora, você concorda comigo que aquele que, por mais que seja difícil, correr atrás de um trabalho, correr atrás de um estudo,
No longo prazo, as coisas ficam mais fáceis para ele, em contrapartida daquele que só reclama cada vez mais, as coisas vão ficar difíceis? Você concorda comigo que aquele que sempre culpa o namorado pelos problemas, ao invés de tentar consertar a sua parte, vai ter mais chance de resolver a relação, aquele que tentou olhar para a relação de uma forma madura, do que aquele que só reclamou e culpabilizou o outro? Quanto mais baixo a minha consciência está, mais dificuldades eu tenho na minha vida. Então, bruxinho, mais uma vez e a última vez no vídeo de hoje, aprendam a amar o desconforto. Aprendam a entender que são os desconfortos da vida que fazem você crescer e ascender. Então, presta atenção, medita nesse vídeo. Se for preciso, assiste de novo, tá? Porque esse canal é um canal que te fala de espiritualidade, te ensina muita coisa, mas não existe espiritualidade sem labuta interna, sem trabalho, sem autoconhecimento, sem desenvolvimento pessoal. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, né? Assim, foi um tapa na cara, provavelmente, mas é importante, e eu não tô dizendo só para vocês, não, cada uma dessas coisas eu falo para mim diariamente. Mas eu quero ouvir a sua opinião também, porque eu leio todos os comentários de vocês. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso, deixa o seu like, se inscreve caso você não seja inscrito, faz um Gilberto Flix aí que tem muito vídeo bom aqui no canal, tem muita coisa que eu tenho certeza que vai agregar no seu caminho, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchauzinho!